Olá, meu nome é Tiemi Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E esta é mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Ele tem o objetivo de ampliar a visão das pessoas e apresentar novas possibilidades de atuação no mundo do trabalho. E eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje, porque ela é Simone Silotti e ela é uma contestadora do conformismo. Interessante, né? Olá, Simone, já está chegando. É só pedir a solicitação e ela tem um. Você vai pedir, onde entra? Você vai pedir, assim, logo que você entrou, aparece uma mensagem: solicitar compartilhamento de tela. Aí você solicita. Se você perdeu, você sai e entra novamente, dando as orientações. Eu também estou feliz de saber que muitos dos convidados que eu apresentei nessa websérie hoje estão com suas próprias lives. Olha só! Vou passar aqui as lives das pessoas, tá bem bacana o trabalho. Ou elas estão participando de muitas outras lives. Até a partir desta aqui as pessoas perceberam quantas possibilidades existem, né? Eu acho que as lives elas permitem um espaço virtual. E um espaço virtual de comunicação e isso permite ampliar a autonomia de escolha. Mas para ter essa autonomia é preciso ter alternativas. E criar estes espaços virtuais é justamente isso. Olá, Simone! Tá conseguindo me ver? Eu tô conseguindo te ver, mas você tá virada. Você tá Melhorou? viradinha. É, eu Ah, tô no sim. celular. Aí, deu? Deu. Eu também tô no celular, mas aí tô segura aqui. Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Um beijo grande, tô. Super bem. Ah, o pessoal tá entrando e eu tô fazendo um esquenta aqui, falando que as lives. Você tem participado de muitas lives ultimamente, Simone? Nossa, eu tô amando esse universo de lives. Como a gente interage super legal, né? Vários conhecimentos, enfim, a troca tá sendo incrível, incrível. Quando eu não consigo acompanhar ao vivo, eu dou um jeitinho de ver depois, num outro momento. Mas você tá sendo convidada para fazer lives? Me fala um pouquinho. Ah, eu acho que essa é a terceira ou quarta live esse mês. Tô amando. Pois então você se prepare, porque eu estava contando que a gente já está na edição 35, então já 35 pessoas já passaram por essa live websérie Profissões de Futuro. E o que eu vejo é que 40% das pessoas já que passaram aqui como entrevistadas, como convidadas, hoje já estão com a sua própria live. Nossa, Sim, vai ser quarta-feira incrível. que vem, na semana que vem eu vou participar da live da Luciana Fernandes, que foi uma das minhas convidadas, e agora ela falou, vou fazer. O Dionísio também já tem a live dele, a Nossa, que Karina galera Bruno, incrível! sim, Que e ótimo! eu sou uma grande incentivadora, porque eu acho que é um caminho muito sustentável para a gente comunicar a nossa visão de mundo, né? Eu acho E se que fortalecer, né? eu acho que sim, se fortalecer e compartilhar a visão de mundo. Ontem à noite eu estava pensando sobre isso. Afinal de contas, o que eu estou fazendo, né? Quando eu me propus a criar esta websérie com 50 profissões de futuro, descortinando novas alternativas e formas de se trabalhar para os jovens, eu pensei, mas na verdade você está fazendo o quê? E aí eu meditei e pensei, ampliar a visão das pessoas, porque todas as escolhas, elas têm como base a visão, né? Se eu não enxergo as possibilidades, então eu não vou falar faça isso ou faça aquilo. O que eu posso fazer? Apresentar. E apresentar de uma forma também diferente, né? Que é de um lugar de uma conversa, né? De uma amorosidade, sem aquela pressão e sem de falar, olha, isso aqui é certo. Não, a gente simplesmente está aqui
convidando para as pessoas participarem de um papo, e a partir desse papo ela Isso é super pode legal. ampliar a visão, né? Bom, a gente já vai começar, que já deu horário. A profissão de Simone Silotti deu trabalho para a gente achar o nome, não foi? Um pouquinho, né? Mas foi tão divertido, não foi? Foi um exercício. Aí eu Foi. coloquei, vou falar dos primeiros que eu sugeri para ela, Desbravadora do Impossível. Eu falei, ah, vai ficar lindo. E aí, como é que foi? Aí você falou, calma, Thierry, calma, como é que foi? Não, e foi super interessante porque eu acho que eu tô com o meu chapéu, né? Enfim, aí. E aí, até que fez todo sentido naquele momento, olhando para aquela foto, né? Eu acho que é um pouco isso também, eu acho que é isso também, né? Em alguns momentos é essa postura mesmo que a gente tem. Tem que ter, né? Inclusive. Mas aí, depois de a gente trocar várias. E foi mudando. Aí fizemos, foi por fazedora, fazedora do impossível. Depois ela falou, eu sou fazedora, mas eu tô achando impossível demais. É muita responsabilidade, não é não? Aí eu Assumir falei, essa fazedora do é, impossível, não, me deixou numa condição assim de na parede, né? Não deu. aí a Simone falou, não, Tchene, o impossível tá me incomodando. Aí eu falei, então vamos pensar de novo, vamos pensar mais. E a gente lá no WhatsApp, lá, tentando, né? Aí depois ela falou, eu acho que no fundo eu sou uma contestadora do conformismo. Aí eu pensei que eu conheço você, conheço teu trabalho, eu falei, é isso, É é isso. isso. Eu apresentaria Simone Silotti como Simone Silotti, a contestadora do conformismo. Aí a gente fechou o, o nome da profissão. Agora você vai explicar para as pessoas o que é que Vamos faz uma explicar. contestadora de conformismo. Foi tão interessante essa discussão, porque depois eu me peguei pensando também em várias questões, né? Inclusive ao longo da minha carreira. Então, assim, primeiro, boa tarde para todos, um beijo grande. Estão aqui os meus contatos, vocês vão me achar com muita facilidade nas redes sociais e a gente pode continuar essa conversa depois em muitos novos desdobramentos. Mas eu acho que a minha vida inteira eu fui contestadora. Contesto mesmo. Não dá, gente, não dá para aceitar, né, certas coisas. E aí, quando bate com seus valores, não interessa a profissão, o rótulo que tem a sua profissão, né? Eu acho que você tem que realmente defender aquilo que é valor para você, que é importante para você. E é por isso que nós estamos aqui, né, Tieme? Para justamente a gente discutir um pouco isso. Então, primeiro, eu sou hoje produtora rural. Eu planto alface, gente. Acho que essa é a primeira informação que eu tenho que passar para vocês, né? Eu planto alface, agrião, rúcula. Eu estou hoje produtora rural. E ser produtora rural foi uma coisa que eu fui tentando desenhar para o meu futuro. Né? Sabe aquela história que a gente, vou me aposentar, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, enfim, posso contar essa história para vocês, é muito linda, muito engraçada, numa outra oportunidade. E aí então eu fui ser produtora rural. Gente, que loucura! Isso não é para qualquer um. A gente aqui do asfalto acha que é uma coisa simples, que é só ir lá plantar e a plantinha vai tomar o sol e vai crescer sozinha e tudo vai acontecer. Caí do cavalo. Caí do cavalo literalmente. E aí eu fui aprender essa profissão e pude perceber o quão linda ela é, o quão maravilhosa ela é e o quão nós não enxergamos e valorizamos essa profissão. E isso me fez pensar também em várias outras profissões que a gente não percebe, que a gente não enxerga, ou que a gente rotula, ou que a gente julga. Acho que julga é o que a gente mais faz normalmente, né? Eu acho que nesse momento, essa sua proposta de trabalho, Tieme, ela está incrível. Primeiro porque a gente tem que desfazer esses rótulos. Dizer que você é médico, dizer que você é advogado, dizer que você é arquiteto, dizer que você é isso ou que você é aquilo, não te define mais por si só.
Ih, deu uma caidinha. Acho que pode ser que a internet dela caiu. Gente, mas olha que só que interessante, né? Ela falando que decidiu, falou, eu vou ter uma vida mais tranquila, vou para o campo, vou plantar alface, vou ficar no sossego. E aí ela descobriu que a vida não ia ser sossegada, não, que a vida ia ser muito difícil, que estava tendo muitos problemas lá. Eu vou contar aqui rapidinho quando eu a conheci. Em janeiro desse ano eu fiz uma apresentação no InovaBrá, ah, e apresentando o Motainai. E ela foi uma das pessoas que estava participando do evento. E quando já estava no final, depois de ter apresentado o conceito do Motainai, aí ela levanta a mão e diz que quer falar. E aí ela fala do quanto aquilo tocou, né? De saber o que era Motainai, tocou ela, e ela fala que ela é uma produtora rural e essa informação é muito importante para as pessoas aprenderem a valorizar. Ela fala que para um pé de alface ficar pronto, né, para a gente poder consumir, demora 60 dias. Eu não tinha essa noção. Ela falou, demora. E quando chega lá no mercado, quantos por cento se perde, né? Desde que foi plantado até lá, acho que deve ter uns 40, 60% da produção é perdida. Ela falou, tia, isso não é um desperdício? Eu falei, é. E aí daí começa uma linda amizade entre a gente e, e ela vem fazendo um trabalho incrível de conscientização, porque para mim tocou muito. Eu não tinha essa consciência. Às vezes a gente vai na feira, compra alface, a gente escolhe só as bonitas, sem se perguntar o que vai acontecer com essas outras que eu não escolhi. Eu vou pro lixo, né? Só que ela teve todo o trabalho das outras, ela também, ela usou todos os recursos, né? E então a gente começa a repensar também, comprar as coisas. Primeiro a gente acha caro, né? Fala, nossa, isso tá um absurdo de caro. A gente está pensando só ao nosso lado, né? Que tá caro. Mas para o produtor também, né? Tá caro. Para o que transportou também tá caro. Para o feirante também, né? Então a gente precisa pensar em qual é a cadeia por trás disso. E um dos hábitos que eu tenho depois, eu já tinha, mas depois de conhecê-la, foi de ir na feira, quando eu vou na hora da xepa, na feira, eu escolho aqueles baciões que o pessoal já está fazendo por R$ 1, R$ 2, que já estão machucada ou já estão meia caidinha, e aí eu compro algumas daquelas bacias. E por quê? Porque aí a minha filha uma vez falou, mãe, mas por que você está comprando isso? Está tudo estragado. E eu falei, não, filha, não está estragado. É a última chance que essa maçã uma cesta de maçã. Eu falei, é a última chance que essa maçã tem de ser consumida. E sim, tem umas machucadinhas, tem uma que está aqui já é, é, batida, mas é só tirar esse pedaço e o restante está ótimo. A gente pode fazer uma torta, a gente pode fazer uma vitamina, a gente pode fazer várias coisas. A gente ia cortar mesmo. E é a última chance, né? Porque ela não nasceu para ser descartada. Ela não foi cultivada para ser descartada, não foi transportada para ser descartada. E eu acredito que sim, tem 70% aqui que eu consigo aproveitar dessa maçã. E esse sentimento se reforça muito depois que eu conheço a Simone, né, a Silote. Será, Simone, que você não vai voltar? Porque ela caiu, e vamos ver se ela volta aí. Tô vendo o pessoal entrando. Olá, estou falando com a Simone Silote, ela caiu um pouquinho e vai voltar daqui a pouco. E, e aí ela se engajou muito com os produtores de Coatinga, que fica aqui no interior de São Paulo, com outros produtores rurais também. E está levando novas formas de se trabalhar, informações sobre sustentabilidade, como é que eles podem otimizar melhor os recursos que eles têm, porque a gente pensa que não tem recurso e desperdiça. Então ela começou a apresentar e engajar junto com os outros produtores rurais, levando principalmente conscientização, né? Educação. Porque é o que eu sempre digo, só tem uma forma para a gente eliminar os desperdícios: conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento é compartilhado, mais nós conseguimos eliminar desperdícios. Por isso que a educação ela é tão importante. Olha aqui ela entrando de novo, que ela caiu, e ela já vai entrar de novo aqui.
Aí, olá! Eu estava te ouvindo. Já estava Mas dando olha, spoilers. então, olha que interessante, Tchema, que você falou. Como até para escolher um alface, até para escolher uma maçã, a gente tem que usar um rigor estético, né? Se ela não tiver bonita, se ela não tiver perfeita, não serve. Eu Então, acho que é isso que a gente precisa descortinar. É isso que a gente precisa detonar. É isso que a gente precisa, é, enfim, desviralizar, né? Vamos dizer assim. e quando eu falo do Motainá, eu falo assim, eu me coloco no lugar daquele mamão que por algum motivo no trajeto foi combatido e ninguém vai querer ele. Porque todo mundo vai escolher o que não tá batido, e aquele que ficou batido, ele tá só com aquele pedaço batido. E aí ninguém vai querer. O que vai acontecer com aquele mamão, Simone? Conta pra gente. Muito provavelmente ele vai virar lixo no aterro urbano. Porque, inclusive, fica difícil para o feirante que fez aquela operação levar aquilo de volta. Então, ele vai ficar ali naquela rua, vai vir depois o serviço público, fazer a higienização da rua e levar aquilo para o aterro sanitário do município em que vocês moram. Não vai ser aproveitado nem como matéria orgânica. Nem, Olha que nem, triste. nem. Então, é, eu comecei a prestar mais atenção, por isso que eu falei que eu vou na hora da xepa e aproveita aqueles baciões, que eles não fazem aqueles baciões por R$ 1, Sim, é R$ 2. super incrível. Eu aproveito eles justamente para fazer valer, porque eu falo, é a última chance que esse legume ou essa fruta, e eu olhando, eu falei assim, eu posso transformar isso, né? E olha que interessante, ali naquele momento você está no seu papel de dona de casa, concorda? E você está contestando. Você está refletindo sobre uma ação que você vinha tomando anteriormente de uma forma muito automática e agora não. Agora você está diante do quê? De um inconformismo. Você não vai aceitar aquilo. Você não aceita que aquilo seja jogado fora pura e simplesmente. E você pode, naquele momento, você tem o poder de decisão, naquele momento, de definir o que você quer ou não dar sequência naquela lógica que alguém. Não sei aonde que surgiram essas lógicas, gente, que mal lhe pergunte. Por que não? Por que não? Por que não, como você acabou de falar, vai colocar num suco, vai colocar, fazer uma Então, vitamina, fazer uma torta. Enfim, você tem uma infinidade de possibilidades. Então, voltando a essa questão da profissão, eu acho que, primeiro, esse olhar que a gente tem enquanto dona de casa, se a gente aplicar ele nas nossas mais diversas profissões, eu acho que a gente vai estar sendo um profissional exemplar em 80% das atividades que eu conheço. Eu me lembro, é uma pena não conhecer o perfil das pessoas para as quais eu estou falando nesse momento, mas eu me lembro, há uns 6, 7 anos atrás, eu tinha uma amiga que queria muito voltar para o mercado de trabalho, muito, muito, não, acho que faz mais tempo, uns 8 anos, né? Ela queria por demais voltar para o mercado de trabalho, e ela dizia para mim, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu fui dona de casa a minha vida inteira. Eu falei, mas como assim? E ela é uma excelente mãe de 3 filhas, Madalena é o nome dela. E isso aconteceu com outras profissionais também, não só com ela, com outras amigas também. E eu disse: basta você ser dona de casa, aonde você for. Mas como assim? Espera um pouquinho. Por um acaso, você faz o almoço antes do café da manhã? É claro que não. Que horas que você lava a roupa? Ah, umas 10. Mas por que você lava 9, 10 horas? Ah, para dar tempo de secar ao longo do dia. E o que você vai fazer para o almoço? Não sei, eu vou ver o que eu tenho na geladeira. É isso. Então, a todo momento, em qualquer profissão, você está gerenciando tempo, você está gerenciando recursos e você está gerenciando para quem você está produzindo essas coisas. Aliado, e o que você vai fazer de almoço? Eu vou fazer porque fulano gosta disso ou gosta daquilo, porque meu filho quer uma omelete assim ou quer assado com cebola, sem cebola. É a mesma coisa nas empresas. Absolutamente as mesmas coisas. Então, você tem que lavar a louça do café da manhã antes de fazer o almoço. Você tem que lavar a louça do almoço antes da janta.
Então é essa consciência que eu acho que a gente tem que ter em relação às nossas profissões, à nossa atividade. Então, um jovem hoje é muito importante que ele seja inserido nessa gestão de uma casa, porque só aí vai ser suficiente para ele aprender a fazer um supermercado, porque amanhã ou depois ele vai estar fazendo compras para a empresa dele. Seja ele dono da empresa ou seja ele trabalhando numa empresa. Ele também vai Isso. estar gerindo o tempo, os recursos da empresa para a qual ele vai estar trabalhando. E além do mais, as pessoas hoje, nas suas profissões, elas têm que ser múltiplas funções. E vão estar se relacionando com diferentes gostos, com quem gosta de cebola e quem não gosta de cebola. E ela vai ter que se adaptar da mesma forma. Então, a partir dessa convivência maior, dessa interação maior dentro de casa, fazendo e executando as diferentes tarefas que a gente tem dentro de uma casa, já é um ponto de partida incrível para que essa pessoa seja um bom profissional, seja onde ela for. Simone, Seja você ela... falou tudo. Você falou tudo. Que, na verdade, uma dona de casa é a grande gestora, né? A Nossa, gestão é isso. E ela já desenvolve todos os atributos necessários, e os soft powers, todas as habilidades necessárias para a liderança que nós necessitamos daqui em diante, que é este olhar humano. Porque uma dona de casa, uma mãe de família, ela não precisa de uma pesquisa de satisfação de ambiente para saber que o filho não está bem. Ela bate o olho e ela sabe. E essa sensibilidade elimina muitos desperdícios. Você concorda ou não? incrível, incrível. E a capacidade dela de gerir um orçamento? Os recursos que ela tem? O tempo? O tempo? Né? Ela prepara as coisas, ela tem uma gestão de tempo incrível, ela tem uma produtividade incrível, uma capacidade de organização incrível. Então eu acho que E, primeiro, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar e valorizar. Eu, por exemplo, acho a minha mãe fantástica. Minha mãe tem uma capacidade de organização incrível, incrível, gente, incrível. E é nas pequenas coisas. Agora, alguém disse para ela que ela não era capaz de ser gerente. Como não? Ela é capaz de ser presidente de uma empresa. não, ela é, ó, tudo se eu aprendi de gestão, eu aprendi com a minha mãe. E eu falo para os meus jovens geralmente não gostam de fazer as atividades domésticas, e falou assim, Deus me livre, eu quero trabalhar, eu quero estudar, trabalhar, ganhar dinheiro para ter uma empregada para cuidar da casa, que eu não quero fazer as coisas de casa. Eu falo, então eu acho que a primeira coisa é aprender a fazer as coisas de casa, aprender como a sua mãe consegue trabalhar fora, criar 3 filhos e ter esse saláriozinho aqui, né, pequeno, como ela consegue gerenciar tudo isso, porque o segredo do sucesso está nessa sabedoria dela. Então é Nessa preciso vivência. tá ali para aprender e a partir daí começar a desenvolver o padrão, né? Falar assim, então eu entendi o padrão. Quando você entende o padrão do funcionamento, você pode usar ele em qualquer lugar da sua vida, em qualquer empresa, em qualquer projeto. Não é isso? O que você... Simples, simples assim, simples assim. Agora eu estou diante de um projeto fabuloso. As pessoas que não conhecem ou não me conhecem, eu estou desenvolvendo um trabalho agora na zona rural de Coatinga, Mogi das Cruzes, justamente para a gente evitar o desperdício de alimentos. Então nós conseguimos, nos últimos 60 dias, recuperar mais de 115 toneladas de alimentos que não tinham para quem ser vendidas em função do fechamento das feiras, dos restaurantes corporativos. E nós conseguimos, a partir desse recurso, fazer doações para entidades e comunidades carentes. Então, nós já conseguimos arrecadar 115 toneladas de alimentos. Veja, de que forma que nós estamos fazendo isso? Angariando doações. O nosso maior... Posso falar o nome das marcas, das empresas, Tiane? Posso? Lógico. Veja bem. Isso aqui é um espaço para a gente poder mostrar novas profissões e mostrar o engajamento de como é que as pessoas conseguem criar fluxos para eliminar desperdício. Você aqui falou Olha, muito claro. olha que incrível. Então, estávamos lá na nossa vidinha.
normal, tudo tranquilinho, cada um por si, cada um na sua roça, tudo bem, tudo tranquilo. De repente, pandemia. De repente, quarentena. De repente, fechamento de feira, restaurante, enfim, nossas estufas estavam lotadas de mercadoria, nossos canteiros repletos de mercadoria, e nós não tínhamos para quem vender, nós não tínhamos para quem escoar a nossa mercadoria. E aquilo é Foi terrível. comida. Comida de excelente qualidade. E para nós, produtores rurais, que temos, aquilo é uma empresa. E aí nós temos que pensar, o primeiro pensamento é o pensamento de um executivo, é o pensamento de um gestor, de um dono, de um empresário. E qual que era a melhor saída, entre aspas? Mandar o funcionário derrubar, mandar passar trator, mandar desligar os motores, deixar de irrigar, deixar de colocar insumo, nutriente. E eu não tive coragem de fazer isso. Eu não tive coragem. Por quê? Quando a gente contesta de acordo com os nossos valores, a gente encontra a saída, time. Por isso que eu acho que o importante é sempre você contestar. Contestar, não aceitar o que todos fazem. Não aceitar aquela saída que parece ser a mais fácil ou a mais simples para ser executada. E eu não aceitei. Eu não tive coragem de dar ordem para os meus funcionários de derrubarem aquela mercadoria. E eu deveria ter feito isso do ponto de vista de empresário, do lugar de um empresário, mas eu não aceitei isso para mim. Eu não aceitei ser conivente com esse desperdício, sabendo que na cidade, nas comunidades, muitas e muitas pessoas já estavam passando fome. Bom, em função desse inconformismo, fui conversar com os meus pares, com os meus vizinhos, como eles estavam resolvendo essa questão. E todos na mesma situação. Todos impotentes, sem saber o que fazer. Bom, diante desse inconformismo, eu pedi para eles, me dá uns 3 dias, não derruba, isso foi num sábado. Eu falei, não derruba essa mercadoria, deixa, eu vou pensar numa saída. Vim embora, Tieme, no domingo. Chorei tanto, Tieme, chorei tanto, orei tanto. Pedi tanto a Deus que me iluminasse, que me desse uma saída, que eu pudesse fazer com que aqueles alimentos chegassem a quem precisasse, que 2 horas depois eu estava no computador fazendo a vaquinha virtual dos agricultores de Coatinga. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, gente, de profissões. Tem tudo a ver. Já já eu amarro isso para vocês. Veja, começamos então a fazer a vaquinha virtual. No dia seguinte, eu fui e conversei com os produtores. Não vamos jogar nada fora. Nada. Vamos doar a quem precisa. A vaquinha vai levar um tempo para ela virar. E a gente vai fazer as doações, ainda que o recurso não chega. Vamos assumir um pouco mais de prejuízo. Vamos arcar com esse prejuízo. Vamos manter o funcionário em campo. Não vamos demitir. Vamos dar sequência. Afinal, aquela mercadoria que estava sendo preparada era para a Semana Santa. Como jogar um alimento... Santo, é. Olha, isso me emociona. Como jogar um alimento que você está preparando para ser consumido na Páscoa? Na Semana Santa. Não tínhamos coragem. Eu não tive essa coragem. E eu contestei. E eu levei esse contestamento, eu discuti isso com os meus pares, com os meus vizinhos que eram produtores, como eu. E no primeiro momento, 3 abraçaram. Vamos doar. E começamos. Continuamos a produzir. Não derrubamos absolutamente nada. Não desligamos os motores, continuamos irrigando, continuamos com o funcionário, começamos a colher e começamos a fazer as doações. No dia seguinte, doamos 1,5 toneladas para o Banco de Alimentos de Santo André. No outro dia, 1,5 toneladas para o Banco de Alimentos de São Caetano. Gente, vocês têm noção que é 1,5 toneladas de alimentos, de alface, de agrião, de rúcula, de couve? 1,5 toneladas alimenta 2.000 famílias. É a feira de 2.000 famílias para uma semana. Bom, continuamos as doações. A vaquinha virtual já estava negativa em mais de R$25 mil, 27, 28 mil reais aproximadamente. E isso começou a chamar a atenção da mídia, começou a chamar a atenção dos jornalistas. E começamos então a divulgar o trabalho. 20 dias depois, nós recebemos o apoio da Fundação do Banco do Brasil. Fez uma doação de 1 milhão no nosso projeto. E hoje nós conseguimos, com o apoio da Fundação do Banco do Brasil,
resgatar 100 toneladas de alimentos. Estão sendo enviadas para 5.000 famílias no mês de maio e no mês de junho agora. Com isso, outras empresas também passaram a abraçar o nosso projeto. A Iara, a Paripasso, hoje fechamos um acordo com a Braskem, a Sinafresp, empresas que solidarizaram-se com os produtores rurais e estão fazendo chegar esses alimentos a quem precisa. E isso tudo começou como? Contestando. Contestando, não aceitando fazer o que todos fazem, não aceitando o desperdício, não fazendo parte daquilo que é o que todos fariam, o que todos teriam feito. Hoje eu estou muito feliz e me sentindo muito realizada com esse trabalho. E eu sou o quê? Eu posso dizer para vocês várias profissões. Eu sou ouvidora, eu sou pesquisadora formada, eu sou administradora de marketing, mas nada disso importa. O que importa é que eu sou uma produtora rural. É isso que importa. É isso que me orgulha ser hoje e continuar sendo. Então os rótulos das profissões, Tieme, eles não têm valor algum. Eles não têm valor algum quando você não aceita desenvolver a sua tarefa em desacordo com o que é valor para você. E é isso que eu queria deixar de recado para vocês. É isso que eu queria dividir com vocês. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 26 e um de 20 anos. Nenhum dos 2 ainda conseguiu se identificar com nenhuma profissão. Mas os 2 são trabalhadores incríveis. Eles fazem massa de pedreiro se precisar. Eles são motoristas se precisar. Fazem supermercado, que é uma maravilha. Sabem organizar festas, que é uma coisa incrível. Como eles organizam as festas. Sabem fazer um trabalho social. E eu pergunto, poxa vida, será que eu errei como mãe? Meu filho de 26 anos ainda não tem uma profissão? E eu acho que é isso que a gente tem que quebrar. É isso que é disruptivo, né? Eu acho, Isso, talvez, não sei isso. se... Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente... Se o seu filho está angustiado porque ele não se identificou ainda com uma profissão, isso é o menos importante. Eu acho que o importante é ele atuar, é ele ser um cidadão, é ele deixar aflorar dentro dele aquilo que ele gosta. Ele gosta de trabalhar ao ar livre, ele gosta de trabalhar com pessoas, ele gosta de trabalhar quietinho. Que tipo de resultado que ele gosta de produzir? E passar para ele valores que são importantes como cidadão, como pessoa, como um agente social, como um agente que pode transformar. E daí algumas palavras são importantes, que é não, que é recusar fazer parte de uma coisa que ele não, que não é, que agride, que incomoda, seja uma discriminação racial, seja uma discriminação, seja um desperdício de alimentos, né? Como nós estamos falando agora, Tieme. Quando eu disse para vocês que aquele alimento que nós estávamos preparando, que seria para ser consumido na Páscoa, na Semana Santa, ele tinha sido plantado antes do Carnaval, ele tinha sido semeado antes do Carnaval. Há 60 dias, um produtor estava regando aquele alface, aquela couve, aquele agrião, de manhã, de tarde e de noite, colocando os nutrientes necessários, fazendo a capina em volta, para não ter praga, para não ter bicho. Tem uma travadinha, ver se ela volta. Nossa, é muito emocionante, né? Eu sei que depois de ouvir essa história, a gente nunca mais vai na feira com o mesmo olhar. Ela acho que vai entrar de novo. É, e cada um de nós pode, com um pequeno gesto, uma pequena atitude, já fazer a diferença. Mas comprar menos, comprar realmente aquilo que você vai utilizar. Ela saiu, vai precisar entrar de novo. Eu tenho algumas práticas com o Tainar na minha casa. Eu faço como gestora, eu organizo a compra para durar uma semana. Então, se eu compro no sábado, até sexta-feira, precisa ter acabado.
acabado. Aí a geladeira fica pelada. Eu aproveito e já limpo a geladeira, e aí quando vem os novos alimentos, eles voltam para lá. E aí eu fiquei pensando que eu não precisava ter nenhuma geladeira tão grande, que podia ser uma geladeira até menor, porque quando a gente organiza desta forma, não fica aquele monte de coisa na geladeira, você otimiza os recursos, e também quando chega na sexta-feira tem que usar o que sobrou, aí haja criatividade. Estão falando da minha gestão de geladeira, que sexta-feira a geladeira fica pelada, juro. Aí no sábado eu limpo ela todinha, com um combinadinho de vinagre com bicarbonato, né? E aí depois ela tá pronta para receber os novos alimentos. E é uma gestão que eu me sinto tão feliz quando eu geri bem, né? Porque sexta-feira já terminou tudo. E aí eu limpo e aí eu vou comprando. E isso é um exercício, né? De planejamento, um exercício de cidadania, de respeito aos produtores. Eu acho que, né, são pequenas coisas que a gente vai incorporando no nosso cotidiano para honrar toda essa cadeia. E tem além disso, ainda tem muito mais coisas super legais. Olha só, alguns dados assim para a gente ilustrar a nossa conversa. Primeiro, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, segundo a FAO. 10% desse desperdício está no campo, 40% está no sistema de transporte. Na residência, em torno de 10%. Mas vejam o quanto nós desperdiçamos no dia a dia, no cotidiano. É muita coisa, é muita coisa. Não faz sentido algum isso. Um outro dado muito interessante. Segundo a ONU, o ideal é que a gente faça o consumo de pelo menos 5 porções de FLV por dia. Ou seja, frutas, verduras ou legumes. 400 gramas por dia. Aí tem uma oportunidade incrível de emprego. Por quê? Veja como nós, mulheres, de um modo geral principalmente, ficamos correndo atrás de dietas malucas. Não tem a menor necessidade. O que nós precisamos é nos alimentar melhor. Nos alimentar de uma forma mais adequada. E aí a gestão da geladeira é o suficiente. Para você ter uma boa alimentação, a sua dieta, entre aspas, começa no supermercado. Começa na gestão da sua geladeira, é o que você acabou de falar, Tieme. E isso é suficiente não só para uma questão estética, mas também por uma questão de saúde e econômica. Econômica, você falou tudo. Comer os legumes e as frutas da época. Não é por acaso que aquelas frutas, aqueles legumes surgem naquele período. É porque o nosso corpo precisa daquelas vitaminas naquele período. Essa história de ficar comendo, ter moranguinho o ano todo. Então, o moranguinho dá o ano todo? Não, ele dá só em alguma época, né? Só que aí o produtor às vezes tem que fazer o ano todo para poder... Só que não é o mesmo morango se ele respeitar a época dele, não é, né? O mesmo morango. E as vitaminas? E quando eu falava sobre que a ONU recomenda que a gente faça por 5 porções, pelo menos, existe um estudo do IBGE que diz que nos orçamentos familiares, apenas 10% cumprem essa meta. Então, olha o quão longe nós estamos de uma saúde ideal, adequada, principalmente nesse momento de Covid, em que a gente precisava estar com uma imunidade superior, né? O quanto isso impacta na nossa qualidade de vida, né? Porque é a alimentação que nos faz ficar com problema de diabetes, de coração e etc, e etc, e etc. Então, volto mais uma vez. O papel das pessoas dentro de casa na gestão da sua alimentação. Então, nós precisamos voltar para a alimentação natural. A gente precisa voltar para uma alimentação de qualidade. Evitar, gente, realmente os alimentos industrializados e curtir mais os alimentos frescos. Isso, por si só, é incrível. Mas fazer isso de uma forma consciente, como a Tieme acabou de falar. Não é ir na feira e entupir a geladeira de uma vez só. Isso é um trabalho continuado. É um exercício continuado.
E que todos da casa devem se envolver e devem participar. Porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de cidadania numa única ação. Numa única ação. Que é gerir melhor os alimentos que a gente põe dentro da nossa casa e dentro, principalmente, do nosso organismo, que é o nosso templo. É engraçado, né? A gente às vezes fica preocupado com a qualidade da gasolina que a gente põe no nosso carro, mas não se preocupa com a qualidade do alimento que a gente ingere, né? Tem essas incongruências, né? Eu tenho um exemplo de uma vez eu fui numa palestra e eu ouvi um consultor falando. Imagina que você ganhou na loteria ou num concurso um carro assim daqueles mais caros, um BMW, carro bem cobiçado, que custa muito dinheiro. E aí você foi sorteado e ganhou esse carro. É seu. Que combustível você vai colocar nesse carro? Né? Você vai colocar o melhor combustível, afinal de contas é o melhor carro. Você fala, não vou colocar adulterado, mas nem a pau, vou colocar. Porque senão, né, um carro tão bom assim vai estragar se eu colocar um combustível adulterado. Aí todo mundo concordou, né, que ninguém ia estragar um carro tão valioso com combustível ruim. Ele falou, pois é, nosso corpo é a máquina mais maravilhosa e mais valiosa do mundo, perfeita. E nós estamos alimentando ela com o quê? Com o quê? Nossa, ficou todo mundo com a cara no chão, no chão. Porque a gente sabe que come porcaria. E realmente, a gente não valoriza o nosso, essa máquina que nós temos tão perfeita. E como é que a gente está cuidando dela, né? Achando que é normal. Você fala assim, ó, você ganhou um carro, última linha, você vai ficar maravilhoso. Você vai, uau, como eu sou sortudo. Mas a gente já ganhou, né? Quando a gente nasceu. Já ganhou, já está aqui, já é seu, já está quitado. Já está quitado, né? Enfim. Mas, Tiene, voltando à questão do tema das profissões. Sim. Quando a gente olha para isso tudo que nós acabamos de falar, vamos amarrar um pouco isso tudo. Eu vejo que tem muito, muito o que ser feito em relação ao desperdício de alimentos. Precisamos de mais profissionais que olhem para isso, para essas pequenas etapas da cadeia e criem soluções para a gente reduzir o desperdício de alimentos. Para ajudar a dona de casa, para ajudar o supermercado, para ajudar no sistema de logística e transporte, para ajudar o produtor rural. Veja, em toda a cadeia nós temos desperdícios de alimentos. Então precisamos, se você é um designer de embalagem, põe a sua cabeça para pensar nisso. O que poderia ser feito para evitar ou para deixar de estragar determinados alimentos? Se você é um profissional que curte logística, o que você pode fazer para evitar o desperdício de alimentos no sistema de transporte? Você, enquanto dona de casa, que achado, que solução que você ali no seu dia a dia criou, pensou e que você pode compartilhar, fazendo uma live, divulgando, escrevendo um livro sobre aproveitamento de sobras de alimentos, de uma casca de isso ou daquilo. Enfim, olha quantas profissões existem em torno dessa questão de diminuir o desperdício de alimentos. Só aí, várias. Concorda? Nossa! Agora vamos falar das profissões que poderiam ser exercidas no sentido de você melhorar, contribuir para melhorar a qualidade de alimentação das pessoas. Além da nutricionista. Você, como dona de casa, por exemplo, que às vezes gostaria de trabalhar, ou mesmo que ficou desempregado agora em função dessa crise incrível, será que você não pode vender saladas lavadas, alimentos frescos, sucos, enfim, no seu condomínio, no seu bairro, no seu entorno, na sua empresa? Eu me lembro, volto a falar, olha porque a gente tem que contestar. Eu me lembro, nos últimos anos que eu estava trabalhando como pesquisadora, eu trabalhava na Vila Olímpia. Naquela época, eu não sei como está agora, naquela época a gente não conseguia almoçar na Vila Olímpia por menos de 32, 34 reais. Não se almoçava. É a média. Então, não sei como está agora. E aí, nós só tínhamos 1 hora para
almoçar, nós do escritório. Então, nós tínhamos aquele horário reduzido para almoçar, 1 hora. Tínhamos que ir até um restaurante mais próximo. Lotado. Gastar lotado. E quase sempre não dava tempo, acabava tendo que comer em algum fast food mais perto, o tal dos hambúrgueres da vida. Era o que tinha que fazer e voltar rápido. E voltar para o escritório. Eu disse, gente, mas por que a gente está fazendo isso? Fazer o seguinte, dá essa grana aí. Amanhã eu trago o almoço para vocês todos. 30 pau de cada um. Fui, comprei. Gente, ó, presta bem atenção nisso, porque eu acho que é um exemplo besta num primeiro momento. Mas o que eu quero dizer para vocês das oportunidades de profissão que se tem. Eu disse, ó, galera, pode arrumar essa grana aí, que amanhã eu garanto o rango para vocês. A gente almoça aqui na empresa mesmo. Eu comprei salmão defumado, comprei carpaccio, comprei muita salada, muitas frutas, lavei, fiz um saladão incrível e comeram carpaccio, comeram salmão defumado. E o dinheiro que eles tinham me dado, na verdade, tinha dado para fazer a refeição de um dia, tinha dado para fazer a refeição da semana toda. Com o mesmo com dinheiro de um dia, de um único dia. Aí eu falei, não, agora a gente vai fazer... Fizemos a refeição da semana toda com o dinheiro de um único dia. Dos 30 reais de cada um. Almoçamos na empresa com a maior tranquilidade e foi uma delícia. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Há muita oportunidade de se fazer marmitas, por exemplo, de qualidade no seu emprego ou no emprego que você tinha, que por algum motivo você foi dispensado, mas você sabe que as pessoas se alimentam. Esse pessoal de call center se alimenta muito mal, precisa receber uma alimentação de qualidade. No prédio que você mora, você de repente pode já preparar a marmita da semana toda de uma outra pessoa que tem um dia a dia mais corrido, agitado. Então é isso que a gente precisa voltar a fazer. E você pode fazer, você pode desenvolver essas tarefas. Isso são profissões lindas. Veja, você já vai ajudar com a alimentação de uma pessoa, você vai ajudar na economia dessa pessoa, você vai conseguir, talvez, você vai conseguir recursos para você mesma, né? Você vai ter o seu próprio, a sua própria remuneração, inclusive, vai poder trabalhar num horário que é adequado para você. Eventualmente vai poder envolver mais pessoas na sua casa que às vezes também não conseguiu um trabalho, um emprego. É isso que eu ia te falar. Eu já posso dar ideia? A mulher que está cheia de ideia para eliminar desperdício. Vamos imaginar já um negócio aqui. Eu tenho vários jovens aqui, várias pessoas, além dos jovens, várias pessoas que nesse momento estão pensando o que eu vou fazer da minha vida. Olha a sua ideia já, pensando. Quem é que não tem a mãe, a tia, a avó, que a vida inteira cozinhou para os filhos, e de repente os filhos já, ó, vazou. E ela fica com aquela coisa, esperando o dia que o filho vem para ela fazer aquela comidinha, porque a vida inteira foi só preparar o alimento. Foi. Quem é a mãe que não gosta de ir numa feira, sabe? O prazer de ir na feira, ir no mercado, comprar as coisas e tal. Então isso faz parte da vida dela. E agora ela não tem mais essa obrigação, vai ficando o quê? Tristinha, tal. Aí você fala assim, mãe, vendi 10 marmitas pro povo lá do trabalho. Bora fazer? Nossa, ela já nem dorme à noite, já tá se planejando aqui. Dá o dinheirinho na mão dela. Só que eu e vocês, nós não somos de desperdiçar. Nada de descartável. Vai comprar marmita? Já traz aí o seu potinho, seu tupperware, porque a economia a gente já vai, sabe, já vai levar com o dele já. E aí não tem descartável, não. Já, a pessoa já manda, fala assim, olha, eu quero encomendar a marmita para amanhã, aqui tá o meu potinho. Você entendeu? Aí já sabe que aquele potinho não ia ser maravilhoso? Exato. Maravilhoso. A gente tem agora o Dia dos Namorados, assim, pelo que você falou, nós temos jovens aqui. Tem Dia dos Namorados. Gente, vão comprar fruta, pica fruta, faz uma bandeja bonita, romântica e charmosa e pronto, você já tem um belo de um presente para você vender e, né, nos seus grupos, no seu entorno. Então, o que eu quero dizer hoje é que, na verdade, quando a gente fala de profissão de futuro, eu acho que é isso. Primeiro, trabalha com aquilo que te incomoda. Porque aquilo que te incomoda pode incomodar mais gente.
Ótima dica E que é a você partir deu. e é a partir daí que você vai criando situações e que você vai empreendendo. Eu demoro para colocar essa palavra empreender, porque parece que ela já ficou um pouco meio desgastada. Batida. Mas é assim que você vai empreendendo, é assim que você vai criando soluções. E você vai vendo que você vai levar alegria para alguém, você vai levar uma facilidade, você vai levar um benefício para alguém. É isso que a gente precisa entender também. Às vezes a pessoa mora sozinha, ela não curte cozinhar, ela não quer cozinhar só para ela, mas, poxa vida, ela ia adorar receber um caldo, né? Uma sopa enfim, super bacana. Tem muitas coisas para serem feitas, muitas profissões para serem desdobradas nesse quesito de alimentação. Muita, não é pouca, não é pouca. Outra coisa, voltando a falar de profissões, Continua. a gente tem que pensar agora como vamos conseguir linkar quem produz com as comunidades. Tem um mar de possibilidade de trabalho, porque eles precisam receber esse apoio, eles precisam de auxílio. Muito, não é pouco, não é pouco. E de que forma que a gente pode colaborar? De que forma que a gente pode criar essas A conexões? logística, uma nova logística. E é isso que eu ia falar para você. Ai, nosso tempo tá. A gente vai ter mais uns 5 minutinhos, mas eu queria explorar. Com essa história desse projeto aí, lindo que você falou, aliás, tem o nome do projeto, Zero Desperdícios, né? Como é que chama esse do Desperdício produtor? zero. Desperdício zero, né? De poder salvar os produtores de Caatinga e ajudar as instituições sociais. Nesse projeto, a gente descobriu novas formas de logística, não foi? Que de repente já consegue ir do produtor direto pro. Não foi? Isso também é uma inovação, que não é só para essa fase. A gente falou, gente, será que a gente não está fazendo um caminho assim, assim, assim? Que estava onerando muito e perdendo, e agora a gente pode juntar. Você não descobriu isso, não? Descobri. E olha que interessante, eu espero vou me dedicar a isso daqui uns 40 dias, eu vou me dedicar a esse projeto. Eu espero que eu possa dar depois dessa crise, que eu possa dar continuidade ao fornecimento, que eu possa continuar levando 1 tonelada para as comunidades, só que aí nesse momento em que a gente já vai estar mais tranquilo, se Deus quiser, eu espero que eles possam remunerar os produtores, e ao invés de pagar o que eles pagam hoje no supermercado, comprar direto do produtor rural num valor muito mais em conta e remunerar o preço justo do produtor rural. Simples assim. Porque Simples você assim. fala da cadeia, a gente paga. Ai, a gente está pagando caro no mercado. Você fala assim, está pagando caro no mercado. Você imagina quanto é que tá, né? Quando você fala assim, como o produtor está recebendo quanto lá no final da ponta, que é o cara Gente, que produziu. um pé de alface hidropônico, que é o mais caro, um dos mais caros que tem por ser hidropônico, ele sai da roça por menos de R$ 1, gente. Eu não sei quanto vocês estão pagando aí. Eles, é menos de R$ 1. E o produtor cuidou dele 60 dias, colocou nutrientes, irrigou e teve mão de obra para trabalhar em cima dele. E ficou 60 dias cuidando dele para receber Quando R$ 1. a gente fala de uma alface, não tem como botar uma máquina para colher alface. Alguém pôs a mão ali e colheu, não foi não? Como é que é o processo? No Brasil, a gente ainda não, muito pouco provavelmente vai ter automação na produção de alface, porque É na o mão, né? terreno é na mão mesmo, porque o terreno é muito declive. Agora, você tem na Califórnia, você tem plantações imensas, porque já é retinho, enfim, aí é outro clima, é outro relevo, outro tudo, as coisas acontecem com mais tranquilidade e aí você consegue ter mais equipamentos e automatizar. Aqui no Brasil isso está um pouco distante na produção de folhosas, vai demorar para a gente conseguir desenvolver maquinários que façam esse trabalho, ainda é necessário a mão de obra. Eu queria ler uma coisa, eu queria aprender, né, que nem esses artistas a declamar, mas eu queria ler uma coisa aqui para encerrar, posso? É uma poesia do Fernando Sabino, e ela para mim faz muito sentido. E eu vivo colando frases na parede, aqui atrás tem uma, ó, é a do Fernando Pessoa, que eu gosto muito também, mas eu queria ler agora do Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, e estamos. A certeza de que é preciso continuar, e precisamos.
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, e isso pode acontecer a qualquer momento aqui. E façamos da interrupção um novo caminho, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. Um encontro, Tieme, que eu e você tivemos e que foi lindo, quando o meu sonho era que tivéssemos menos desperdícios. E foi em torno do Montanai que nós estivemos juntos. Foi. Que você aprendeu com quem? Com seu avô, dentro de casa. Sim. Dentro de casa, né? Essa poesia do Fernando Sabino parece que foi escrito para esse tempo de pandemia, não parece? Parece. Então, vamos aproveitar que nós passamos e estamos passando por esse tsunami, que as coisas saíram todas do lugar, e recolocá-las num lugar novo, diferente, mais bonito, diferente. E pensar tudo diferente. Pensar sem rótulos, sem definições, sem senso estético. Abraçar mais o imperfeito, seja uma mão, seja uma alface, seja uma mandioquinha, seja seu cabelo, não importa. Eu acho que a gente está diante da belíssima, belíssima oportunidade de recomeçar e de fazer diferente. Tudo absolutamente diferente. E sem ter que justificar nada para ninguém, só fazer diferente. E para encerrar, já que você falou que o nosso tempo aí está no finalzinho, agradecer, ter muita gratidão aos nossos pais, que bem ou mal, na base do chinelo, puxando a orelha, ou na bronca, ou deixando de fazer, nos ensinaram muito, muito, e nos ensinam muito. E que esse conhecimento que a gente aprende no dia a dia, ele é fundamental. Fundamental no exercício das profissões. Não importa o que você vai querer ser quando crescer. Não importa se médico, dentista, arquiteto, piloto de avião, em todas elas eu posso dizer para você que 70% do que você vai exercer, você terá aprendido com o cotidiano da sua família, da sua casa, no seu lar, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, enfim. Ajudou? É isso. Olha, é um pouco isso. só Acho passou. que é isso. Eu tô em pausa. Agradecer. E a melhor forma de te agradecer é praticar. Pelo menos alguma coisa mudar no meu dia a dia para honrar esse papo aí, esses 60 minutos que você dedicou pra gente, que agora vai ser eternizado. Aqui no IGTV, é o episódio 35, ou no YouTube, tá? Delícia. Amanhã, isso, eu vou mandar o link para você também. Amanhã nós temos mais um encontro às 2 da tarde e nós vamos conhecer uma anfitriã dos mergulhos em si mesma. Olha, Uau! muito interessante. A Profundo Anitta Gomes isso. vai estar profundo. Mergulhos profundos em si mesma, uma anfitriã, já pensou? E nós estamos plantando boas sementes, não estamos? Nossa! Hoje nós não estamos plantando boas sementes? Estamos. E na verdade a nossa conversa foi uma salada de frutas, vocês repararam? Literalmente, né? Então, gente, tem muita coisa linda pra gente fazer. Bora fazer. Nada de Netflix e ficar sentada no sofá. Bora criar, bora pensar, bora elaborar, bora fazer uma torta e vender no seu bairro e vender para as pessoas que estão próximas de você. Bora pôr a sua mãe, a sua tia, a sua avó para fazer aquele bolo, aquele pão, aquela comida gostosa e leva esse amor para mais pessoas. Agita. Nada de depressão, nada de sofá, nada de Netflix e bora a gente criar coisas novas e incríveis. E mais para fechar,
Uma lição de casa, posso deixar? Rapidinho, vamos lá. Quando você for jantar hoje, que você estiver mordendo uma mandioca, uma abobrinha, ou o que você for comer, um arroz, tenta pesquisar quanto tempo foi preciso para ele ficar no ponto para você comer.